Olá, internautas, soluções criativas aqui na Jovem Pan Online. Todos nós, quando fazemos 50 anos, pensamos na vida. As mulheres vão fazer uma plástica, vão colocar o botox, alguns homens trocam a esposa por duas de 20, enfim, quando a gente faz 50, a gente começa a crescer, mudar, entender que a vida está aí. Pois é, e quando uma empresa, né, de propaganda faz 50 anos, o que fazer? Da Rinocom, fazendo 50 anos, e estou recebendo o Rino Ferrari. Obrigada por ter vindo, Rininho. Obrigado a você, Thaís. Um prazer muito grande rever os amigos e estar falando com os internautas aqui junto com você. 50 anos de Rino, uma longa história. Uma longa história com prêmios, com coisas, uma história muito bonita. E a Rino moderna, essa plástica, essa nova Rino? Rinocom, o que é? Tradicionalmente era Rino Publicidade, né? E a gente fazia uma série de coisas como fazemos até hoje. Mas de uns anos para cá a gente batizou de Rinocom exatamente para refletir, para a gente que ainda não nos conhecia, esse espectro maior de atuação da agência, né? Significa cuidar de comunicação como um todo, seja qual for a ferramenta, ter sempre um trabalho integrado que consiga olhar para tudo que o cliente precisa. Eu acho isso bem interessante, Rino, porque as agências antigamente eram focadas, né, no anúncio, na propaganda, anúncio antigo. Uhum. Eram focadas nessa coisa de vender, vender, vender. Quando eu leio o Rinocom, me parece uma coisa mais consciente, mais comum a ambos, uma coisa mais de comunicação, mais abrangente. É isso? É isso mesmo. Na verdade, Thaís, isso se confunde com a própria história da agência, que a gente sempre fez o que o cliente precisava, o que a gente sugeria como necessário e que ele adotava e a gente põe em prática. Só que as ferramentas foram ficando mais profundas, mais complicadas, mais amplas, mais diversificadas. Então a gente procurou exatamente ir mais a fundo em cada uma das especialidades, mas sempre fazendo o que a gente chama de comunicação integrada. Todas as ferramentas falando a mesma língua, convergindo para um objetivo comum. Eu tenho a impressão, Rino, eu não sou de marketing, eu tenho a impressão que a propaganda quando surgiu foi assim, uau, né? Foi uma coisa assim enlouquecedora, encantadora. E que houve um abuso, houve um excesso, houve um pouco cuidado. Vamos colocar qualquer anúncio, claro que hoje em dia não mais, o anúncio tem que ser consciente. Então, hoje a comunicação verdadeira, ela está mais com esse olhar delicado para com o cliente e para com o consumidor? Sem dúvida nenhuma. O mercado se sofisticou, né? E a própria sociedade começou a se manifestar com muito mais ênfase, na medida em que o alcance dos meios de comunicação foi ficando muito importante, a sociedade também mais vigilante. E não só a sociedade, como os próprios segmentos, né? Os políticos também, os legisladores. Então todo mundo ficou muito atento. Tanto que surgiu no bojo desse comportamento os programas de autorregulamentação da própria propaganda, que é outro passo adiante muito importante, né? É o próprio setor se regulando para que a regulação seja feita por especialistas e não por leigos. Então a propaganda, claro, tem a força da televisão, tem a força de entrar na casa das pessoas, então ela tem que ter mesmo esse olhar mais cuidadoso, mais generoso. Eu queria ver um pouquinho, Rino, claro, porque tem propagandas da sua história que são lindas, eu queria ver um pouco da história das propagandas que você trouxe, aqueles mais clássicos lá antigos. Vamos lá, Rodrigo, coloca um pouco os vídeos. Bic Chama acende, acende, acende e não falha. Bic Chama é mais prático, mais gostoso de usar e mais econômico. Bic Chama vale por 75 caixas de fósforos ou mais e custa muito menos. Faça as contas. Bic Chama é feito no Brasil e tem a incomparável garantia Bic. A sua parceira em qualidade e economia. Bic Chama acende 3.000 vezes ou mais.
Então é interessante, Rino, porque o Rino estava falando que esse comercial da BIC ficou 18 anos no ar. Isso deve ter sido um recorde, né? E nós criamos N outros e o cliente não queria, dava muito resultado para ele não queria trocar de maneira alguma. E nós reeditamos com produções mais modernas 2 vezes. Mas realmente é uma ideia muito simples. Então, de repente, o simples é o que pega. É isso aí. É o que emociona. O simples emociona? Sem dúvida, ele comunica melhor sempre. Nem sempre ele emociona, mas ele é muito mais eficiente. Eu acho que na comunicação. porque se comunica, emociona. Para o bem ou para o mal, leva o susto ou não, mas é fantástico. Vamos ver mais um comercial, Rodrigo, por favor. Eu não aguento mais. Eu estou de saco cheio. É nhenhenhen pra cá, nhenhenhen pra lá. E as Carola falando que Dercy Gonçalves tá de baixaria. Baixaria uma porra. Você quer ver a baixaria? Ó. Estão vendo? Estão gostando da baixaria? Querem ver mais? Tá aí, ó. TV Cineral. Melhora qualquer imagem. Olha que eu viro, hein? Cineral. A sua próxima marca. Saudade da Dercy, escuta. E ela achou ótimo fazer isso. Ela adorou, né? Muito simpática. Lançava a Cineral como uma marca brasileira, né? De TV, de aparelhos de som, de vídeo. Eu tenho a impressão também que a história da Rino também tem muita coisa valorizar o brasileiro, a coisa brasileira, o produto brasileiro. Acho que vocês fazem isso com muito orgulho. Fazemos, sim. E via de regra isso faz sentido para a empresa anunciante, né? O caso do café, que eu estava comentando a você, que a gente teve a felicidade de fazer o trabalho da categoria café, indústria de café brasileira, por 20 anos já hoje. E ali também a gente explora esse sentimento de brasilidade, que hoje é valorizado inclusive lá fora bastante, assim como a marca Brasil. Eu acho que o brasileiro precisa dessa consciência de orgulho, né, de sermos brasileiros. Vamos lá, Rodrigo, mais um. Sou amigo e parceiro, sou cidadão brasileiro, sou orgulho do meu país. Sou assim, sou do povo, sou e seria de novo, só pra ver todo mundo feliz. Eu sou o Brasil em cada grão, sou ouro, sou de casa, sou abrigo e sou irmão. Ai, ai. Estou na alma dessa nação, no sorriso e nos abraços, em cada aperto de mão. Acalento sonhos, tenho profissão de fé, outro abraço e mais um café. Onde tem café tem mais Brasil, Brasil Café. Rino, e você trabalha lá desde quando? Já que o seu pai foi o fundador e você é o presidente da Rino, e você começou menino? Comecei garotão, tinha 19 anos. E são 36 anos. E você começou como boy, como ajudante? O que você fez na Rino? Não, como eu já tinha eu já tinha trabalhado 2 anos em outro lugar, eu entrei como operador de som. Tá. Que era uma coisa complicadíssima naquele tempo, com projetores que pesavam 30 quilos cada projetor, para passar comercial de 16 milímetros, emendar filme, essas coisas, era um troço muito complicado. Era na Gillette, não era? Tinha umas maquininhas, né? Que a gente emendava com cola, mas sempre dava algum problema, né? E sempre na hora que não podia dar. Mas foi muito divertido. E logo eu fui passando para outras coisas, as próprias necessidades da agência anteciparam uma certa evolução para mim, né? E foi isso, mas aprendi muito com grandes companheiros, que alguns deles ainda estão lá hoje, e principalmente com meu pai, né? Foi um grande professor. Quantas pessoas hoje estão na Rino? Porque é uma empresa enxuta. Né? Não é uma coisa assim que está gorda, sobrando, não. Mudou um pouco o perfil ao longo desses anos da própria empresa, né? A gente tinha um volume grande de clientes,
no passado. Hoje são um pouco mais de 20 clientes e o trabalho está muito mais profundo. Então a gente passa a entender e a frequentar a intimidade do cliente, das necessidades deles com muito mais profundidade, né? Então é quase que uma boutique para cuidar desses clientes, né? E a equipe é uma só, é esse time de 60 que cuida de todos e de tudo, né? Soluções Criativas, conversando com o Rino Ferrari, que é uma empresa que é uma boutique, está fazendo 50 anos, então a gente vai fazer um break e volta daqui a pouco.